Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar sobre a falácia do escocês. No último vídeo eu falei que eu ia falar da falácia do espantalho, mas na verdade eu já falei sobre a falácia do espantalho. Mas hoje eu vim falar sobre a falácia do escocês de verdade, tá? Uma definição rápida aqui: a falácia do escocês de verdade é uma tentativa ad hoc, ou seja, com o final e finalidade de manter uma afirmação não fundada. Ou seja, por mais que aquela afirmação já tenha sido refutada de alguma forma, existe essa tentativa de se manipular para que, de forma falaciosa, mantenha-se ela relevante ou aparentemente correta. Pode ser chamada de apelo à pureza como forma de rejeitar críticas relevantes ou falhas num argumento. O apelo à pureza é mais ou menos isso. Você retira certos elementos de um determinado conjunto de uma forma proposital, com o cherry picking, do pensar e escolher, logo em seguida remover, com o objetivo de deixar que um determinado conjunto se mantenha puro, por assim dizer. Mas daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais nisso daí. Mas a maioria das vezes é uma forma falaciosa de manter um argumento infundado, de uma certa forma aparentemente fundada, tá? E por que ele se chama a falácia do escocês? Eu não lembro de cabeça agora certinho a história, mas tem a ver com uma história envolvendo escoceses mesmo, né? Existia um determinado hábito, sei lá, eu não sei se era com chá, café, alguma coisa do tipo assim, mas eu vou inventar um elemento aqui só para que vocês entendam, tá? Vamos supor que na Escócia não se tome café com açúcar. Vamos supor, lá só toma café puro, né? Aí de repente alguém fala, aquele cara ali é escocês e ele toma café com açúcar. Aí o cara vai falar, não, mas aquele não é um escocês de verdade. Ou seja, para manter o argumento de que escoceses não tomam café com açúcar, eles pegam o exemplo de um escocês que toma o café com açúcar e retira aquilo. Ou seja, retira-se um elemento e mantém a pureza do grupo. Seria mais ou menos isso. Essa é a falácia do escocês de verdade. E o que geralmente acontece, né? Um exemplo bastante... Acho que o exemplo mais famoso, né, são as feministas, né, que falam que, na verdade, o movimento feminista ele preza a igualdade entre homens e mulheres, né, e que, na verdade, as mulheres que querem a supremacia das mulheres em relação aos homens, né, partindo do ponto de uma visão misândrica, né, na verdade não são feministas, são femistas, né, que não são feministas de verdade. Falácia do escocês. Um outro exemplo também, vamos supor que exista uma igreja que aceita fazer casamentos entre pessoas do mesmo sexo, né? Homossexuais, né? E essa igreja possui lá um padre, possui lá um líder religioso que não vê problema, que não problematiza a partir do ponto de vista da fé dele, né? Que homossexuais se casem no sagrado matrimônio, né? Aí outros cristãos que são mais ortodoxos, mais... Vocês sabem? Eles falam, não, esse não é um cristão de verdade. Sendo que, na verdade, pode ser sim. Ele pode muito bem aceitar casar homossexuais partindo de dogmas religiosos como amar ao próximo. Tem muitos dogmas que podem sim justificar esse tipo de comportamento. Mas não, os caras vêm com a falácia do escocês falando que não, esse não é um cristão de verdade. Retira-se esse elemento que, no ponto de vista, deixa esse grupo de elementos, que no caso são os cristãos, impuros, né? E retira-se esses elementos para se manter a pureza e, de forma falaciosa, falar que aquilo, na verdade, não é um cristão, sendo que sim, na verdade, ele é um tipo de cristão. Ele existe por conta de fundamentos baseados no dogma cristão, da mesma forma que tem muitas mulheres aí que se comportam de forma misândrica, baseando-se de todos aqueles valores que veio desde lá do início do século XIX, lá com... Como é que era o nome mesmo? Era... Meu Deus do céu. Caraca, eu tô ruim de memória hoje. As sufragistas. Sim. Isso só mostra, pessoal, que na verdade é muito comum pessoas com diferentes comportamentos e diferentes pensamentos serem frutos do mesmo discurso. E isso é muito comum, gente. É muito natural. Pessoas que ouviram exatamente a mesma coisa, mas concluírem coisas diferentes e acabarem agindo e falando coisas diferentes. Algumas de uma forma um pouco mais civilizada, outras de uma forma um pouco mais violenta, mas sim, como elas foram frutos do mesmo discurso, então sim, elas são pertencentes àquele grupo, né? E para que se mantenha essa necessidade, para que se mantenha essa visão de que esse grupo é
puro, de que esse grupo é correto, de que ele é infalível, de que ele não está sujeito a críticas, usa-se a falácia do escocês para se segregar, para que se separe elementos desse mesmo grupo que, de uma certa forma, não corresponde ao que a expectativa diz, né? E mantém essa imagem para se manter o argumento, de uma forma falaciosa, mas se mantém. Então esse, pessoal, é a falácia do escocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dúvidas em relação a essa falácia, deixa aqui nos comentários, né? E sugestões de falácias para que eu explique também, por favor, deixa aqui nos comentários também. Mas é isso, pessoal. Um grande beijão do japonês gordo. Tchau, tchau.